A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor Jesus. Pessoal, hoje continuando, estamos em Lucas 8, 9 e 10. Então leia na sua casa. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que alcance mais pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus, meu Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por nos permitir tempo, Senhor, de vida para meditar todos os dias na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que nos dê acesso à Tua sabedoria, assim como fez com o Teu servo Salomão, Pai. E nos fortifique, Senhor, para que todos os dias caminhemos na Tua direção, Senhor, sobre a Tua Palavra. E não nos desviaremos dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero só, como nos outros evangelhos a gente falou de alguns outros textos que estão aqui também, hoje eu quero frisar o texto de Lucas 8, versículo 40, que começa com o pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que lhes fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Então aqui Jairo é chefe da sinagoga, certo? Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Então deduzimos nós que Jesus estava a caminho do socorro de Jairo, né? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negavam, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou trêmula, morrendo de medo, e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por qual havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé salvou você, vá em paz. A gente tem que levar em consideração aqui alguns pontos que entram em conflito dentro das duas histórias. Quais deles? Na família de Jairo, a filha dele tem aproximadamente 12 anos. Na história da mulher do fluxo de sangue, ela passa o seu problema por aproximadamente 12 anos e ninguém pode curá-la, né? Então aqui a gente já tem um conflito de interesse. Jairo pede para Jesus curar sua filha, mas no meio do caminho alguém atrapalha o milagre de Jairo chegar com antecedência. Isso não significa que Jairo não vai receber a vitória. Isso significa que Deus não faz acepção de pessoas. Ele cura quem for necessário e Ele garante a vitória no meio do caminho, independente do prazo que você espera que o milagre aconteça. Nesses dias eu estava até comentando com um conhecido que o Evangelho não é só vitória, não é só bênçãos. A gente passa alguns processos, né? Independente do tempo desses processos, o que o Evangelho nos garante é a vitória depois do processo. Então, como Daniel caiu na cova, foi jogado na cova dos leões, ele é jogado nas covas dos leões, ele corre sim o risco de morte, porém, como ele não nega a Deus, ele tem o seu processo finalizado e a sua vitória garantida, porque ele sai com vida, os seus inimigos são envergonhados, né? Depois disso, a mulher do fluxo de sangue, quando Jesus pergunta, ela se aproxima trêmula, e prostrando-se ela diz que foi ela, né? E ela, além de dizer, olha, foi eu fui curada a partir disso, né? Por que ela faz isso? Não é porque ela quer testemunhar um milagre, é porque ela sabia que na atual situação dela, ela seria apedrejada se ela estivesse onde ela estava, né? Então, ela não é uma pessoa, por exemplo, como o cego que grita, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela não poderia estar ali. Então ela vai pelo meio da multidão e toca aleatoriamente. Por quê? Porque ela não poderia ser vista. Mas o que Jesus fala que faz o milagre nela? A própria fé dela. Então ela creu tanto que Jesus poderia curar ela, que o milagre dela chegou na hora que ela tocou, né? Então aqui ficam duas lições pra gente, né? Alguém que conhece há mais tempo Jesus
Né? Jairo, apesar de chefe da sinagoga, ele não vai até Jesus pedir um milagre porque ele é bobo, porque ele é feliz. Não, ele vai porque ele já ouve falar de Jesus, né? Então, digamos que ele já conheça a trajetória de Jesus, mesmo que seja de ouvir falar, não de andar junto, mas de ouvir falar, né? Então, o milagre, às vezes para um demora um pouco mais e para outros chega mais rápido, talvez por fé. Né? Talvez na cabeça de Jairo naquele momento poderia estar passando assim: agora Jesus vai lá, vai curar minha filha e nada vai impedi-lo. Quando Jesus para, talvez seja assim: poxa, Jesus vai deixar eu na mão, né? Mas a Bíblia fala que Jairo não teve esse sentimento. Jairo só esperou e depois continuou o trajeto com Jesus, né? Jairo não reclama ali, né? Com certeza a nossa grande vantagem com a nossa Bíblia é que ela conta todos os erros e os acertos, né? Então ela conta tanto para quem errou e ela conta tanto para quem acertou, né? Então tenho certeza que se Jairo tivesse murmurado, Jesus teria o corrigido ali na hora. Mas a circunstância quis que isso acontecesse, né? Sim, sim. Porque aqui no 49 diz que enquanto Jesus falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Quer dizer, não adianta mais. Exatamente. E aí poderia gerar aquele sentimento dele, né? Não adianta mais porque o Senhor parou para curar a mulher. Sim. E aí, dentro dessa informação, o próprio Jesus responde: não tenha medo, apenas creia. Então não tenha medo, apenas creia. Porque Jesus não precisava nem ir até lá, né? Não precisava nem ir até lá. Ele poderia só dizer: ó, pode ir embora que sua filha foi curada. Só dele ter ido até ali, né? Jesus poderia ter feito isso, porque como ele era chefe da sinagoga, ele já demonstrou uma grande fé em ir procurar Jesus, porque ele estava indo contra os princípios da sinagoga que condenavam Jesus, né? Então ele já demonstrou uma grande fé. E então Jesus só confirma, fala: fica tranquilo, vai dar nada não, moço, vou chegar lá, né? Tô indo lá, fica tranquilo. E aí a história vai nos dizer que depois que a mulher do fluxo de sangue é curada, Jesus continua, chega até a casa de Jairo e ali as pessoas estão chorando. Quando as pessoas estão chorando, só entra Jesus, Pedro, Tiago e João. E Jesus fala: fiquem tranquilos, porque choram. Elas só dormem, elas só descansam. Talvez esse descanso aqui fosse um descanso no Senhor. Nunca vamos saber se era um dormir literal, né, que estava dormindo mesmo, ou se era um descanso no Senhor. Fique tranquilo, ela já descansa em mim, né? Descansando nele, ele faz o que ele quiser. Não foi ele mesmo que no Monte da Transfiguração mostrou Moisés e Elias trocando ideia? Então, se está nele, ele faz o que ele quiser, né? E eles riram de Jesus. Então, o que aconteceu com eles? Eles não creram. Né? Muitas vezes a gente vai encontrar no caminho pessoas que choram com a gente, mas quando chega na hora da gente rir, elas não querem rir com a gente, elas debocham da nossa cara. Então essas pessoas têm que ser tiradas do nosso caminho, né? E ali, mandando com que eles saiam, Jesus chega até a menina e fala: Talita cumi, né? Levante-se, menina, levante-se. Que quer dizer isso, né? Que quer dizer isso, né? Talita cumi, menina, levante-se, né? E ali a menina acorda, levanta e ela está curada, né? Então somente creia em Jesus. Não se preocupe com o tempo que o seu milagre está demorando. Não se preocupe com quem ri da sua cara achando que o seu Jesus não é nada, porque Ele é o nosso único Senhor suficiente e mais nada. Ninguém sobrepõe a autoridade de Jesus. Nem sobre a morte, nem sobre a vida, nem sobre a enfermidade, nem sobre nada. Quer completar mais alguma coisa aqui? Você vai finalizar? Não, é isso, pode falar. Mas você vai ler mais alguma coisa? Não. Eu só queria compartilhar que assim, né? Engraçado, você tá falando sobre crer. E a mulher do fluxo de sangue, ela teve uma grande fé, né? E Jairo também, porque ele pediu, né, pra Jesus ir até lá. Mesmo que o processo dele tenha sido um pouco mais demorado. Eles criam em Jesus. Mas aqui no 10, fala que... Não, é esse. Aqui no 9, 37, fala que Jesus curou um menino possuído por demônios. E o pai disse, né? Mestre, suplico que lhe veja meu filho, o único que tem. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e faz-o fumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz.
E aí os discípulos não conseguiram expulsar esses demônios, né? E no 42 diz: quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Só que lá em Marcos fala dessa mesma história. E aí, quando o menino se joga, Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece com ele? Isso em Marcos 9:21. E aí o pai disse: desde que ele era pequeno. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Então, quer dizer, esse pai, ele foi ao mesmo tempo que ele creu em Jesus, foi tentar. Ele foi tipo assim, deixa eu ver se eu consigo, né, uma cura, né? E tem também essa dúvida na vida da gente, que não é para o mal. Infelizmente a nossa fé é pequena, né? Porque você disse de pessoas que duvidam que a gente tem que se afastar. Sim. Mas tem também nós que duvidamos, mesmo crendo em Jesus, a gente duvida, né? E ele falou, se puder. Aí Jesus disse, se puder, tudo é possível para aquele que crê. Então ele, né, estava dizendo ali, você precisa crer, né? Se você crer, vai ser possível. Mas aí no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Então quer dizer, mesmo com aquela pequena fé, ele queria superar aquela incredulidade, ele teve uma pequena fé porque ele chamou Jesus, então ele acreditava. Mas a fé dele era pequena, ele tinha muita incredulidade. E mesmo assim, Jesus não deixou de curar aquele menino, né? Não porque por falta de fé, né? Ele teve misericórdia, porque Sim. ele sabia que ele tinha, mesmo que pouca, mas ele tinha um pouco de fé. Né? Sim. É isso. Amém? Tem nada pra acrescentar? Não. Explicar mais. Não, tá maravilhoso, tá bem explicado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por meditar na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, nos dê, Senhor, o dom da fé para todos os dias caminharmos sobre a Tua Palavra, Senhor, e não nos desviarmos dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Tchau.